Olá, tudo bem? Na aula de hoje, do nosso curso de probabilidade para o ensino médio, nós veremos mais um conceito da teoria das probabilidades. Esse conceito, ele vai englobar o raciocínio na resolução de problemas de dois conjuntos eventos, tá? Então, quando você tiver um problema onde nós teremos dois eventos, mais dois eventos de modo que nós vamos considerar esses dois eventos como conjuntos e vamos considerar no raciocínio que esses dois conjuntos estejam sendo unidos, ou seja, a união de dois conjuntos. Para ficar mais simples, vamos prosseguir no nosso slide para vocês verem um exemplo, dois exemplos de problemas onde esse tipo de raciocínio vai ser presente. Nas questões de contagem, onde aparece a palavra ou, palavra é para a palavra, mas vamos chamar de conectivo. O conectivo ou, nós aprendemos que a operação de soma ou o princípio aditivo é usado, né? Quer dizer, é usada a operação de soma ou é usado o princípio aditivo. Nesse caso, nós vamos utilizar, né? Claramente, apareceu o ou, vamos utilizar a soma. Só que vocês devem estar se perguntando, por que é destinado uma aula apenas para esse assunto, já que basta nós somarmos os valores presentes, né? Bom, na aula de hoje nós vamos ver que não é tão simples assim, né? Existem alguns casos de resolução de problemas envolvendo o conectivo ou na probabilidade que nós precisamos ter um cuidado. E esse cuidado nós vamos ver na aula no desenvolvimento desse slide. Tudo bem? Bom, essa introdução diz o seguinte: considere os seguintes problemas, vamos estudar os eventos apenas. Né? Eu não quero, por hora, calcular a probabilidade. Eu quero, por hora, interpretar esses pequenos problemas com vocês e comparando o cenário dos eventos do problema 1 com o problema 2. Então, vamos analisar o cenário, que é o cenário mais tranquilo e é muito fácil vocês enxergarem os eventos desse nosso problema. Ora, que experimento aleatório o problema está tratando? No lançamento de um dado, apenas um dado. Qual é a probabilidade de que um número obtido na face superior seja múltiplo de 3 ou múltiplo de 4? Nesses tipos de problema onde você tem dois eventos, eu estou considerando aqui nesses problemas da aula de hoje dois eventos, tá? Até porque o título da aula de hoje é probabilidade da união entre dois eventos. Mas isso em problemas mais elaborados pode se ampliar para 3, 4, 5 eventos, tá? Basta quem estiver disposto a estudar a teoria dos conjuntos mais a fundo, é só fazer uma relação entre a teoria dos conjuntos com a probabilidade. E aí você consegue resolver problemas mais elaborados. Mas para agora, nós vamos nos limitar a problemas onde você tem dois eventos. Se temos dois eventos, eu vou indicá-los por A e B. Tá? Eu poderia indicar por E e F, X e Y, mas por A e B é mais convencional. Bom, então eu vou nesse momento dizer que o evento A é o primeiro, tá? Vou colocar entre seguido de dois pontos. O primeiro evento vai ser número obtido na face superior ser múltiplo de 3, tá bom? Bom, se esse conjunto, perdão, sempre eu vou trabalhar, às vezes, né? Sempre não, às vezes eu vou trabalhar com a palavra conjunto, tá? Mas se vocês observarem, o evento, o espaço amostral, eles são conjuntos. Então, eu posso soltar conjunto e você vai saber do que eu estou falando, tá bom? E sempre que esse conjunto for o espaço amostral, eu vou usar a letra ômega. Se for outra letra, eu estou indicando o evento. Então, o meu
evento A é o conjunto formado pelos elementos que são múltiplos de 3, que estão entre 1 e 6, que são os números das faces do cubo, né? E os múltiplos de 3 são 3 e 6 nesse caso, né? Então, temos 3 e 6. Já o conjunto do evento B, ele é definido como números múltiplos de 4. Ora, quais são os múltiplos de 4 que estão entre 1 e 6? Apenas o 4. Tá? Vocês já sabem calcular a probabilidade desses dois eventos aí, tá bom? Mas, por enquanto, vamos analisar os eventos, tá bom? Bom, os eventos, eles estão inseridos num determinado espaço amostral. Que espaço amostral é esse? Pensa aí. Me dê uma resposta. Lógico que eu não vou ouvir vocês, mas eu gostaria que vocês refletissem. Pensa um pouquinho aí, né? Só para a gente lembrar a teoria do espaço amostral. Enquanto eu estou falando, eu já quero que vocês se respondam, tá bom? Pensa aí comigo. Vamos lá. Já deu um tempinho para pensar, não é? Alguns de vocês que estão assistindo o vídeo já até falaram aí, ou falaram para me pensaram, ou realmente falaram. Então, o espaço amostral desse experimento aleatório são os números de 1 a 6, que eu já falei, só para a gente esquentar um pouquinho nossa cabeça aqui, tá bom, gente? Bom, então, o que eu quero que vocês observem nesse problema aqui é a probabilidade de ocorrer cada evento, tá? Então, a probabilidade de ocorrer o evento A, sim, eu não vou calcular a probabilidade total agora, tá? A gente só vai discutir. Mas eu quero saber a probabilidade de ocorrer o evento A. Ora, de 2 em 6, né? E de ocorrer o evento B, vai ser de 1 em 6. A gente já estudou como é que faz esse tipo de cálculo, tá bom? Bom, qual é o passo agora que nós já discutimos em outra ocasião? Eu não vou registrar aqui, eu vou deixar para registrar mais para frente, mas eu já quero discutir com vocês. Bom, sempre que eu tenho conectivo ou, né, eu sempre vou pensar em quê? Na operação de soma, tá bom? E com relação à comparação e operação entre conjuntos, eu vou estar ligado à operação de união entre conjuntos. Tá bom? Em outras palavras, eu vou dizer o seguinte: a probabilidade de ocorrer o evento A, que é ser um múltiplo de 3, ou ocorrer o B, que é ser múltiplo de 4, é a mesma coisa que eu dizer que eu quero calcular a probabilidade de A união B. Tá bom, gente? Vamos guardar essas informações. Vamos agora entrar nas observações do segundo problema. Eu quero fazer a mesma observação aqui, porque o próximo slide ele vai formalizar, ele vai definir tudo. Nós vamos fazer algumas demonstrações matemáticas, argumentativas, para podermos chegar em algumas fórmulas. Nesse último exercício, nós já temos alguma fórmula em mente, né? Eu já dei um spoiler aqui para vocês, ó. Ou está se ligado à união, tá? Eu vou colocar aqui união, esse usão aqui significa união, que está relacionado à operação de soma, né? Eu tenho a probabilidade do evento A, a probabilidade do evento B, e vocês aí devem estar se falando, Pedro está dando muita desculpa e não está chegando ao assunto em questão. Mas calma, a gente vai chegar em alguma conclusão, tá? Bom, vamos para o segundo caso. No segundo caso, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos relacionar os eventos A e B, vamos fazer uma análise e tirar algumas conclusões, tá bom? O exercício 2, ele é idêntico ao exercício 1, com uma diferença. Ao invés de ele colocar 3 múltiplos de 3 e múltiplos de 4, ele colocou múltiplos de 2 ou múltiplo de 3. Então, de novo, eu vou usar o evento A, tá? O evento A como para dizer que eu vou trabalhar com múltiplos de 2, tá bom?
E aí o meu evento A, ele vai ser o conjunto formado pelos elementos 2, 4 e 6, não é? São todos os múltiplos de 2 compreendidos entre 1 e 6. E o nosso evento B? Ora, o nosso evento B é o evento retirar números, né? Obter, aliás, números na face superior que sejam múltiplos de 3. Nós já vimos isso no problema anterior, né? Que o conjunto formado por esses múltiplos de 3 são os números 3 e 6. O que eu quero que vocês notem agora é que no problema 1, nós fazíamos a soma, que ainda vamos registrar, sem medo de ser feliz, ok? Eu juntava, vamos voltar lá, eu juntava o 3 e o 6 do evento A com o 4 do evento B, juntava, nós vamos juntar, né, somar, agregar, adicionar, nós vamos juntar sem preocupação. Mas sem preocupação? Qual preocupação então eu deveria ter? A preocupação que eu deveria ter, que eu não tinha lá e vou ter nessa daqui, é o fato, prestem atenção, é o fato de termos elementos comuns aos dois eventos. E aí eu consegui colocar para vocês, de vermelho, uma atenção, tá? E essa atenção tem que ser redobrada, porque quando eu for juntar as probabilidades do evento A com as probabilidades do evento B numa mesma probabilidade, numa mesma sacola, né, no mesmo sistema, enfim, eu vou ter um problema. Qual o problema? Eu vou estar juntando coisas iguais em algum momento. Que momento é esse? Quando eu estiver tratando do número 6. Então, quando eu junto, soma a probabilidade de ocorrer A com a probabilidade de ocorrer B, cada elemento que está ali dentro do evento A e cada elemento que estaria dentro do evento B tem a mesma probabilidade de ocorrer, não é? É uma característica do experimento equiprovável. Experimento aleatório com espaço amostral equiprovável. Todos os elementos do meu espaço amostral têm a mesma chance de ocorrer. É 1 sobre a quantidade de elementos. São 6, então cada um é 1/6. Então eu vou juntar 1/6 de probabilidade de ocorrer o 2, 1/6 de probabilidade de ocorrer o 4, 1/6 da probabilidade de ocorrer o 6, mais 1/6 da probabilidade de ocorrer o 3, que está no evento B. Lembrando que a união eu vou juntar todo mundo. Mais 1/6 da probabilidade de ocorrer o 6, que está no evento B. Mas preste atenção, quando eu fiz essa união desses 5 elementos, eu peguei, que estava aqui, a probabilidade de cair 6 e a probabilidade de cair 6. Eu juntei 2 vezes o mesmo elemento. Então, nessa soma toda, né, que a gente tem um sistema de somar por causa do conectivo ou, nós temos que eliminar deste resultado aquele elemento que está se repetindo, ou aqueles elementos que estão se repetindo, tá bom? Então, eu vou ter a probabilidade do evento A, eu vou ter somado com a probabilidade do evento B e vou subtrair a probabilidade da interseção. O que significa interseção de A e B? Interseção de A e B é aqueles... É não, né? Na verdade aqui é, mas na verdade são aqueles elementos que pertencem aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Tá bom, gente? Para quem não entendeu, agora eu vou entrar numa demonstração, na explicação formal, conceitual, tá? E vocês vão me acompanhando. No final da aula, eu vou resolver desde o princípio esses dois problemas. Mas eu quis colocar esses dois problemas em questão para a gente poder já começar a ter um spoiler de quais tipos de situações, ou seja, quais casos nós temos de probabilidades da união de dois eventos, tá? Então, o primeiro caso é quando não tem elementos em comum. O segundo caso é quando você tem pelo menos um evento em comum. Perdão,
pelo menos um elemento dentro dos dois eventos, tá bom? Bom, para isso, nós temos aí então agora a parte formal, vamos formalizar o conceito dentro desse processo de ensino-aprendizagem, né, da resolução de problemas. Nós interpretamos os problemas e agora estamos entrando em tudo aquilo que na verdade eu já falei e agora está escrito aqui para vocês. Vamos lá. Probabilidade da união de dois eventos. Sejam A e B eventos de um mesmo espaço amostral ômega, lembrando que ômega é a letra grega que representa o espaço amostral. Olha essas configurações aqui desse espaço amostral. Finito, não vazio e equiprovável. Por que finito? Ele é limitado, não é infinito. Na verdade, a ideia de finito é justamente o contrário, o antônimo de infinito. Não vazio, ele tem que ter pelo menos um elemento. Não pode ser vazio, tá bom? E equiprovável é aquela característica que eu tinha dito para vocês agora há pouco que nós já estudamos em outras aulas. Quando cada elemento do meu espaço amostral tem a mesma probabilidade de ocorrer. E como a soma de da probabilidade de todos esses elementos é 100%, então você pega 100% ou um inteiro. Então você pega toda a quantidade de elementos, ok? Pega o 100% e divide por essa quantidade, ou seja, é 1 sobre essa quantidade. Como nós tínhamos no lançamento de um dado 6 elementos no espaço amostral, a probabilidade de ocorrer cada um desses elementos, tá, gente? E aí você agrupa esses elementos para fazer um evento, ou então considera um único como um evento unitário, tá bom? A probabilidade do evento unitário vai ser 1 sobre a quantidade de elementos, mais uma vez eu estou falando disso, e eu sempre vou estar voltando a essa característica da definição de probabilidade que ficou talvez um pouco perdida nas últimas aulas, tá bom? Então vamos voltar à explicação da probabilidade da união de dois eventos. Sejam A e B eventos de um mesmo espaço amostral ômega finito, não vazio e equiprovável. Vamos encontrar uma expressão para a probabilidade de ocorrer o evento A ou o evento B. Isto é, a probabilidade de ocorrência da união dos eventos A e B, ou seja, a probabilidade de A união B, P de A união B. Tá bom, gente? Então, vocês vejam que o texto já está falando, nós vamos encontrar uma expressão. Essa expressão já ficou ali sobrevoando as nossas cabeças, os nossos pensamentos, nos últimos problemas, tá bom? Para vocês que estão estudando formação de professores, né, esse vídeo é público no meu canal, mas é destinado principalmente para alunos do curso normal do Colégio Estadual Heitor Lira, aqui no Rio de Janeiro. Então, para vocês que estão cursando, né, a formação de professores, é muito importante que vocês conheçam, pelo menos um pouco, das tendências de educação matemática, já que em algum momento vocês vão ensinar o mínimo de matemática para os seus alunos. E uma das tendências é resolução de problemas, tá bom? Sugiro que depois vocês deem uma pesquisa básica nisso. Então, vamos lá. Nós vamos dividir esse estudo em dois casos. Tá? Esses dois casos nós já, de novo, demos spoiler na introdução. Tá bom? O primeiro caso é aquele visto no primeiro problema da introdução. Note que nele não há elementos comuns entre os eventos A e B. Na linguagem matemática, a gente escreve essa expressãozinha aí, né, que diz a interseção B igual a conjunto vazio, que significa dizer que entre os conjuntos A e B não há elementos comuns, tá? Não há elementos que estejam, pode ser um ou mais de um, ao mesmo tempo nos dois conjuntos. Bom, vamos agora encontrar a fórmula, porque a nossa proposta é essa, não encontrar uma fórmula, uma expressão, né, que justifique, o que nos dê o direcionamento para resolver problemas desse gênero, tá? Bom, a demonstração consiste da seguinte maneira. A demonstração é um caminho argumentativo até chegar a uma conclusão ou uma expressão. Tá bom, gente? Bom, primeiro, nós vamos utilizar o argumento de que
o conjunto A interseção conjunto B é igual ao conjunto vazio, tá? Então, o número de elementos desse conjunto A interseção B é igual a zero, já que ele não tem elemento nenhum nesse conjunto, o número de elementos ali é zero, tá? Bom, como não há nenhum elemento na interseção, eu posso dizer que o número de elementos da união, ou seja, gente, o número de elementos de A ou B, tá? Vai ser exatamente o número de elementos de A mais o número de elementos de B, tá? Ou seja, o número de elementos do evento A ou B é igual ao número de elementos do evento A mais o número de elementos do evento B. A quantidade de objetos ali dentro daquele evento, tá bom? Gente, olha só uma coisa. Eu quero chegar, veja bem, eu quero chegar numa fórmula, numa expressão em que eu encontre, tá, a probabilidade de ocorrer A ou B, tá bom? Eu quero encontrar isso. Então, o que vai acontecer? Para eu encontrar uma fórmula de A união B, da probabilidade de A união B, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir o número de elementos daquele evento, que no caso seria N de A união B, pelo número de elementos do espaço amostral, que é o ômega. Então, basta eu dividir todas essas três, aliás, todos esses três elementos dessa expressão por N de ômega. Para isso, eu tenho que dizer como número de elementos do ômega, ou seja, do espaço amostral, é diferente de zero, porque lá no primeiro argumento do slide anterior, eu digo isso, que era um espaço amostral ômega finito, não vazio e equiprovável. Tá? Então, o que eu vou fazer? Como o número de elementos é diferente de zero, então, o que esse então vai me dizer? Então, eu posso dividir todo mundo por n de ômega. Tá? Por que eu tenho que escrever isso, gente? Porque se ele for zero, eu não posso fazer divisão nenhuma. Tá bom? Por isso que o evento é não vazio. Então, vamos lá. Então, continuo com o meu N de A união B, né? Igual ao N de A mais o N de B. Tá bom? E vou dividir todos esses caras por N de ômega, mais conhecido por N de espaço amostral. Ora, pelas definições que nós trabalhamos lá na segunda aula, na verdade, bom, nós vamos ter que essa fração, veja bem, de novo, número de elementos do evento tal, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Daquele espaço amostral vai ser a probabilidade daquele evento. Que evento é esse? A união B de vermelho, lá a união B de branco, né? Então, essa probabilidade de A união B que está aqui, ela vai ser igual a esta probabilidade, que é a probabilidade de ocorrer A, mais esta probabilidade de ocorrer B. Tá? E aí nós temos uma expressão que nós já usamos, tá? Nós já usamos nos últimos vídeos, sem ter a formalidade, nós usamos só o raciocínio lógico, até da própria análise combinatória que a gente pegou emprestada, que é o do princípio aditivo, e nós inserimos aqui, tá bom? Eis aí a nossa expressão, tá?
para a probabilidade do evento da probabilidade da união de dois eventos, quando esses dois eventos são mutuamente exclusivos. O que significa isso? Quando dois eventos não têm interseção, ou seja, não têm elementos em comum, nós chamamos, olha ali no canto esquerdo da nossa tela, eventos mutuamente exclusivos. Isso é importante saber? Pode acontecer em algum processo seletivo de alguma prova, ele falar eventos mutuamente exclusivos, aí você sabe que eles são eventos sem interseção. Tá ok, gente? Vamos resolver agora o problema utilizando essa teoria que a gente aprendeu agora? Olha só, qual é a probabilidade de ocorrer o evento A? Nós vimos que o evento A, a gente vai dizer que o evento A é ser múltiplo de 3. Vou escrever aqui, ó, A, 2 pontos, múltiplo de 3. Quais são os elementos que são múltiplo de 3 entre 1 e 6? 3 e 6. Então, são dois elementos. Se são dois elementos, num espaço amostral de 6 elementos, a probabilidade de ocorrer A, é 2/6. Bom, fazer do lado aqui. Agora, tendo como B ser múltiplo de 4, a probabilidade de ocorrência, também a gente pode falar assim, tá? A probabilidade da ocorrência do evento B vai ser dada como? Vai ser dada por 1/6, tá bom? É interessante que nós tenhamos a ideia bem formalizada nas nossas cabeças de quais são esses elementos, tá? No caso aqui é o 3 e o 6, e aqui é o 4 apenas, tá? Porque nós estamos num caso de resolução de problemas de probabilidade da união entre dois eventos, enorme nessa fala, mas vamos com calma, onde não há interseção. 3 e 6 em A, 4 no B e todos felizes para sempre. Então, como é que nós vamos resolver? Probabilidade da união entre os eventos que não têm interseção vai ser igual à probabilidade da ocorrência de A mais a probabilidade da ocorrência de B. Ora, então a probabilidade da ocorrência de A união B, ou seja, de A ou B, vai ser igual a 2/6 mais 1/6. Essa mesma probabilidade vai ser igual a 3/6, ok? Simplificando por 3, nós temos 1/2, fazendo a conversão para porcentagem, caso haja necessidade, 50% de probabilidade. Ok? Dando prosseguimento aí para a nossa aula, vamos fazer agora uma discussão a respeito do segundo caso. Tá? O primeiro caso nós analisamos, descobrimos dentro daquele problema uma expressão especial para esse tipo de problema, e agora nós vamos para o segundo caso, que é aquele visto no segundo problema da nossa introdução. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de que um número obtido na face superior seja múltiplo de 2 ou de 3? Ao listar os elementos lá, como fizemos na introdução, de cada evento desse experimento aleatório, notamos que existe um elemento comum aos dois. Olha só, se existe um elemento comum aos dois, isso significa que a interseção de A e B não é igual, portanto é diferente, ao vazio. Tá? E em linguagem matemática a gente escreve que a interseção B é igual a 6. E, além disso, nós ainda podemos escrever outra informação. A gente pode escrever que o número de elementos da interseção desses eventos é igual a 1. Tá? É igual a 1 e que qual é esse único elemento? É o 6. Poderia ser mais de um elemento, isso não é regra, ou seja, poderiam ser 3 elementos e esse n de A interseção B seria 3. Tá? E por aí vai, isso não é uma regra, tá bom? Se somarmos como somamos no primeiro caso,
a probabilidade entre os dois eventos, isso nós já discutimos lá naquela análise dos eventos da introdução. Se somarmos as probabilidades dos dois eventos, estaríamos somando a probabilidade de ocorrer a face 6 em dois momentos, duas vezes. Vocês concordam comigo? Porque vamos lá, eu tinha o primeiro evento, 2, 4, 6, são múltiplos de 2. Está aqui, os três elementos. Múltiplo de 6, múltiplo de 3, 3 e 6. Ora, olha o 6 aqui e o 6 aqui. O 6 está nas duas mãos, o 6 está nos dois conjuntos. Então, quando eu somo 3 daqui com 2 daqui, eu fico com 5. Ora, mas o 6 foi contado duas vezes, então eu tenho que tirar um 6. E aí eu fico com 4. O que eu fiz ao tirar o 6, ao tirar um elemento da interseção? Eu subtraí aquela parcela que está sendo somada de mais, tá? Que é o caso da interseção, ok? Bom, nós temos uma expressão para o caso onde não há interseção, e agora nós vamos para o caso onde há interseção. Tá bom, gente? Da teoria dos conjuntos, aproveitando ainda o raciocínio que eu estou apresentando para vocês, da teoria dos conjuntos, a gente vai ter o seguinte: o número de elementos de A união B vai ser igual ao número de elementos de A somado com o número de elementos de B. Aí lembra da mão aqui, ó, aqui eu tinha 3, aqui eu tinha 2. Quando eu somei esse 3 com esse 2, eu peguei elementos comuns, né? E eu falei, opa, tem gente se repetindo, eu tenho que tirar quem está se repetindo. Quem é que se repete? Qual é a característica dessas pessoas que se repetem? É a característica dos elementos que estão nos dois, chamado de interseção. Então, a gente elimina a interseção entre os conjuntos, tá ok? Novamente o argumento anterior. Como o número de elementos do ômega é diferente de zero, a gente vai então dividir, tá? Eu vou reescrever aqui, ó. N de A união B é igual ao N de A mais o N de B menos o N de A interseção B. Então, como o espaço amostral é diferente de vazio, eu já expliquei porque agora há pouco, o que nós vamos fazer? Eu vou dividir todo mundo, eu posso fazer isso por causa daquilo, eu vou dividir todo mundo por N de A não, perdão, pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, número de elementos do nosso ômega, é o N do nosso ômega. Bom, gente, essa expressão aqui, eu vou até escrever de branco. Essa expressão aqui nos dá a probabilidade da união, até porque A e B são eventos inseridos, na verdade não são inseridos, não, eles são retirados, né, se a gente for pensar bem, retirados de um espaço amostral ômega, tá? Igual, de novo, pela definição de probabilidade, N de A sobre N de ômega é a probabilidade de A, N de B sobre o N de ômega é a probabilidade de B, N de A interseção B sobre o N de ômega menos a probabilidade de A interseção B. Lembrando que a interseção B ela é o registro de ocorrências dos dois elementos, dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Olha lá, o evento A interseção B representa a ocorrência simultânea dos eventos A e B, ou seja, quando ocorrem os dois ao mesmo tempo. No caso do nosso problema 2, qual é a ocorrência dos dois ao mesmo tempo? Né? Tendo essa interpretação, é quando ocorre o 6. Quando ocorre o 6, né, você pegou o dado lá, jogou em cima da mesa, caiu 6, significa que ocorreu tanto A quanto B. Né? Tanto A quanto B. Tá, gente? Então, essa aí é a nossa expressão para o caso onde haja interseção. Caso não haja interseção, você tira essa expressão da interseção e só vai ficar com P de A união B igual a PA mais PB. Tá bom? Agora, vamos resolver o nosso problema de acordo com a nossa nova informação, tá bom?
Bom, primeiro, vamos estudar os eventos, tá ok? Bom, primeiro evento, qual é o primeiro evento? Eu vou chamar de evento A. Bom, o evento A é ser múltiplo de 2. Se o evento A é ser múltiplo de 2 compreendido entre 1 e 6, eu tenho 2, 4 e 6. É um espaço amostral equiprovável, cada um tem a mesma probabilidade. A probabilidade de ocorrer, então, três resultados em 6 é 3 sobre 6. Então, probabilidade de A é 3 em 6. Bom, probabilidade agora do evento B. O evento B é ser múltiplo de 3. Ora, o evento B, então, é composto pelos elementos 3 e 6, ok? Portanto, a probabilidade de ocorrer B é 2 em 6. Veja bem uma coisa. Temos elementos se repetindo nos dois eventos. Esse elemento é o elemento 6. Está aqui, ó, de branquinho aqui, ó. Daí, o que a gente tem dessas informações aqui? A gente tem que o número de elementos da interseção, tá? Ela é igual a 1, porque tem um elemento. Isso nos dá que a probabilidade de A interseção B é igual a 1 sexto. Por quê? É só um elemento dentre os 6. Daí, deixa eu escolher uma outra cor legal, vou escolher azul. Usando a expressão que nós encontramos, veja bem, probabilidade de A união B vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção B. Bom, então a probabilidade de A união B vai ser 3 sobre 6 mais 2 sobre 6 menos 1 sobre 6. Ó, 3 sobre 6 é o P de A, 2 sobre 6 é o P de B, 1 sobre 6 é o P de A interseção B. Daí nós temos que a probabilidade de A união B vai ser 3 mais, tudo sobre 6, né? 3 mais 2, 5, menos 1, 4. Se você simplificar essa brincadeira aqui por 2, eu tenho 2 terços, que é igual a 0,6663 pontinhos, que é uma dízima periódica. Quando você transforma em porcentagem e aproxima, eu tenho 66,67% de chance. Ok? Agora, para um resumo final da nossa aula de hoje, tem esse quadro final que é muito interessante. Eu decidi fazer para sintetizar pelo menos as informações, não exemplos. Os exemplos já foram feitos e nós teremos outras aulas com exemplos resolvidos. Agora, esse quadro resumo um pouquinho colorido é para ajudarem vocês, né? Então, o que nós aprendemos hoje? Considerando dois eventos A e B de um mesmo espaço amostral ômega finito, não vazio e equiprovável, se esses dois eventos não têm interseção, a probabilidade de ocorrer A ou B é a soma da probabilidade dos dois eventos. Ponto. Agora, se há uma interseção entre eles, a probabilidade da união, além de somar as duas probabilidades de A e de B, eu retiro a probabilidade da interseção que vocês têm que procurar no meio do problema. Vocês viram no último exercício que a gente encontrou. Eu pintei de branco, tá? Então vocês têm que fazer esse registro aí também. Tá bom, gente? Olha, espero que tenha sido esclarecedor. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, né? No joinha embaixo do vídeo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, não deixe de se inscrever e ficar por dentro das minhas, aliás, novidades a respeito, principalmente de questões do Enem, entre outras observações interessantes que eu vou estar fazendo. E me siga também no Instagram, @pedro.matemática. Olha só, não deixe de se inscrever, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, gente.